transforme a vida do Roger. Transforme a minha vida. Quero que ele renasça da água e do Espírito, para que ele possa ser derramado sobre nós. Toda a graça de Deus, toda a graça do Espírito Santo tem para ser derramado sobre nós, que ele possa ser o caminho nesse momento, aquele que vai nos conduzir, nos guiar através da sua palavra, através da sua pregação. Que o Espírito Santo de Deus possa encher por inteiro, encher até transbordar em cada um de nós de sabedoria, de conhecimento de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Pentecoste, rogai por nós. Bom dia, amados. Bom dia. O meu nome é Roger, alguns aqui já me conhecem. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu sou servo do grupo de oração Espírito Santo, que acontece todas as segundas-feiras, a partir da missa das 19, na matriz Nossa Senhora da Conceição em Conselheiro Lafayette. Muito antes de eu servir nesse grupo de oração, eu também fui convidado a ser missionário da vontade do Senhor. Estamos aqui com um grupo de missionários que já fez missão em todas as casas de Caranaíba, do Campinho e de Bernardo Correia. Só falta essa comunidade, né? Quando a gente vinha rezando pelo caminho, nós viemos rezando desde que fizemos o trevo de Cristiano para cá. E a gente clamava a presença da milícia celeste de São Miguel Arcanjo neste encontro. E quando eu entrei aqui para virar o carro, a primeira coisa que o irmão viu foi aquela imagem ali, que ele comentou comigo. Olha lá o São Miguel Arcanjo lá. E esse, amados, era o menor dos anjos, dos arcanjos do céu. Mas quando Lúcifer, Satanás, ele quis tomar, ele quis intervir na vontade de Deus, que era dar o seu próprio filho para cada um de nós, aquele pequeno anjo disse: quem como Deus? Ninguém como Deus. E ele está ali porque ele desembainhou a espada e ele lutou contra o inimigo. E foi ele que destronou Satanás e jogou ele do céu para a terra. Amém, amados? Amém. O Senhor nos convida com esse discernimento de São Miguel Arcanjo. Assim como diz a palavra dele, ele revelou a verdade aos pequenos e não aos grandes. Ele revelou também ao arcanjo pequeno a sua verdade, e não ao grande, que era o músico dele, que era Lúcifer, que quis intervir na vontade de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês no início dessa pregação. Quem vocês dizem para mim que é o Espírito Santo? A palavra que a gente vai meditar hoje vai nos levar a entender quem é o Espírito Santo de Deus. E depois que a gente entender teoricamente quem é o Espírito Santo, nós vamos clamar Ele sobre a nossa vida de uma forma diferente. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Amém ou misericórdia? Tem alguém? Que os irmãos possam ajudar. Eu já vou falando, amados,
que uma vez que nós temos uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, a nossa vida muda de uma certa forma, tem um certo direcionamento que às vezes até nós mesmos não entendemos. Quando a gente saía de lá, eu conversava com uma irmã aí por telefone, e a gente estava organizando uma carona para ela, e eu falei assim: não preocupa não, irmã, que você vai chegar no início da minha pregação. Ali está eles, ó, chegando ali. Parece que o Senhor, Ele nos mostra, Ele nos fala. Chegou no momento certo de ouvir a palavra de Deus. Todos acharam aí? Sejam bem-vindos. O título é A Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Achavam-se ali então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, ouvindo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônicos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Essas são para nós, amados, palavras do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas para a palavra de Deus, por esse nascimento da igreja. O que muitos de nós não sabemos, que a Igreja Una Santa Católica nasce aqui, ó, nesse capítulo. Ela nasce com a vinda do Espírito Santo, que vai ser, eu vou colocar durante a pregação. Como eu falava com vocês, que hoje o Senhor nos convidava teoricamente primeiro a entender o que é o Espírito Santo, para que depois nós possamos clamar Ele de toda a nossa autoridade. Eu vou dizer para vocês, o Espírito Santo estava desde o início da formação do mundo. A palavra de Deus vem nos dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, que Deus criou a terra, mas a terra estava vazia, mas o Espírito Santo de Deus já pairava sobre a terra. O Espírito Santo de Deus, ele já conservava ali na terra. Mesmo antes de existir um ser vivente, o Espírito de Deus, ele já estava ali. Porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No início já existia o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é confirmado, amados, porque aqui em Gênesis vem nos falar, quando Deus vai criar as coisas, façamos. Ele fala no plural. Ele não fala eu faço todas as coisas. Ele fala façamos, porque já existia a Santíssima Trindade. Esse Espírito Santo que pairava sobre a terra vazia, quando Deus cria o homem do barro virgem de Israel, a sua imagem e semelhança, de onde todos nós fomos criados. A palavra de Deus vem nos dizer em Gênesis também que o homem não tinha vida, mas que o Senhor veio e soprou-lhe um sopro divino, o sopro do Espírito Santo, e nós nos tornamos um ser vivente. Estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor.
A palavra de Deus, ela nos diz lá em Gênesis, no capítulo 7 também, que esse Espírito, depois de ser derramado sobre o primeiro ser vivente, que foi Adão, ele também foi derramado a toda espécie da terra. O Espírito Santo de Deus, que paira, que sobrevoa sobre cada um, mesmo sem a gente perceber, é um Espírito Santo que dá a vida. É o oxigênio que nós respiramos, porque se todo animal é dependente desse sopro, com certeza nós estamos vivos por honra e glória do Senhor e pelo seu Espírito Santo que foi nos soprado nas narinas. Eu procurei entender como esse Espírito Santo ele pairava. Pairar significa revoar sobre a terra, buscando ali um abrigo, buscando ali que a criação fosse completada por Deus. Esse mesmo Espírito Santo, amados, quando a humanidade contraria Deus, quando a humanidade se volta contra Deus e Deus manda que as águas cobrisse todas as terras, dá autoridade a Noé para construir a arca e escolher apenas um casal de cada animal para estar com ele. E Noé estava ali vagando, esperando que aquele dilúvio baixasse, e o Espírito Santo de Deus novamente ele veio pairar sobre as águas. Noé, sem direção, o Senhor tinha ocultado de conversar com ele naqueles dias. Ele soltou uma pomba, que é a representação do Espírito Santo, e essa pomba ela pairou sobre as águas, e ela trouxe uma esperança, ela trouxe uma folha verde para Noé, o que levou ele a crer que o Espírito de Deus estava falando para ele que aquele dilúvio estava acabando, que estava começando uma nova trajetória humana sobre a terra, uma nova descendência purificada, uma descendência que ia levar o nome de Deus a todas as criaturas. Mas assim como o mundo contrariou o Senhor, ele voltou de novo, como todos nós sabemos, a contrariar o Senhor muitas e muitas vezes. Quando a irmã fez a pregação sobre Maria Santíssima, eu estava refletindo ali na palavra, eu fiquei pensando como o Espírito Santo é maravilhoso. Assim como eu falava dos nossos irmãos, que eu falei com a irmã, que ali ia chegar no momento da minha pregação, inspiração do Espírito Santo, com certeza, amados. Maria foi a primeira mulher da palavra de Deus a receber verdadeiramente o Espírito Santo. E ela não recebeu o Espírito Santo clamando como a gente clama, como a gente pede. Como pecador, ela tinha uma pureza, ela foi criada no templo pelos seus pais, já preparada, mesmo que eles não sabiam que ali ia ser a serva escolhida de Deus. E o Espírito Santo, ele não vem sobre a cabeça, sobre o coração de Maria, ele vem sobre o ventre. Ele vem conceber o verbo de Deus no seio de Maria. Não tem concepção humana capaz de conceber numa virgem um filho, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de tudo. E foi Deus, pelo seu Espírito Santo, vem e concebe Maria. E Maria, cheia do Espírito Santo de Deus, já com o filho no ventre, ela é a primeira missionária também, não só a primeira mulher, mas a primeira missionária. A palavra de Deus vem nos dizer que ela sai pelos montes, assim como está escrito lá no livro Cântico dos Cânticos. Quem é esse que vai pelos montes? Já era Jesus no seio de Maria. Ela, cheia do Espírito Santo, vai visitar sua prima Santa Isabel e declara um dos maiores e mais profundos versículos da palavra de Deus, que é o Magnífico. A minha alma glorifica o Senhor. Amados, o Espírito Santo de Deus tem um poder de transformação incrível. Por isso o Senhor nos convida a entender teoricamente quem é essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que nós possamos pedir que o Espírito Santo ele sempre nos direcione. Jesus, nascido de uma virgem, caminhando por toda a terra, só inicia mesmo a sua peregrinação
o seu anúncio, o seu chamado, após ser batizado e receber o Espírito Santo. E aquele Espírito Santo que pairou lá no início sobre as águas, que pairou sobre as águas do dilúvio, representado por aquela pomba, ele vem também sobre Jesus assim que ele é batizado por João Batista. A palavra de Deus vem nos dizer que o Espírito Santo de Deus desceu em forma de pomba sobre ele, e que do céu saiu uma voz: eis aí o meu filho muito amado. E a palavra de Deus vem nos dizer também que João Batista foi tocado pelo Senhor e falou: aquele que você batizar e vir descer sobre ele e repousar o Espírito Santo, somente este poderá batizar no Espírito. E esse é Jesus Cristo. João Batista testemunha. Após receber o Espírito Santo, Jesus sai na sua caminhada, curando, fazendo milagres, prodígios, curando com palavras, com apenas olhares, com apenas toques, ou até mesmo sem tocar. Quando as pessoas tocavam nele, eram curados pela sua fé. Eu fui anotando aqui algumas coisas. Esse batismo de Jesus, ele teria que receber esse batismo para que o Senhor confirmasse a sua caminhada, porque Jesus foi humano. E a partir do momento que ele foi impelido pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele fez maravilhas incomparáveis. Maravilhas que nós, pelas nossas mãos humanas, não podemos fazer. Só pela ação do Espírito Santo. E mesmo assim não somos nós quem fazemos, nós apenas, como meros servos intercessores, podemos pedir. Amados, a palavra de Deus, ela continua aqui. Eu não vou ler para não estender muito. Quando eu falava do nascimento da Igreja Católica, o discurso de Pedro, que é nos versículos seguintes, a palavra de Deus, ela vem nos dizer aqui, ó: Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu as portas do cenáculo e saiu. Vamos voltar um pouquinho atrás. Os discípulos, após a crucificação e morte de Jesus, eles estavam trancados na sala do cenáculo, com medo, porque seu próprio mestre, que fazia os prodígios, foi morto e crucificado. Imagina eles, que eram meros servos do Senhor. Mas a palavra de Deus vem dizer que após a vinda do Espírito Santo, como disse essa palavra, Pedro abriu as portas do cenáculo. Ele fez um discurso para aquela multidão, orando em línguas estranhas que ninguém entendia, ou que muitos outros de várias nacionalidades entendiam. E Pedro, por esta pregação, por esse anúncio, por esta coragem que o Espírito Santo deu dele abrir as portas do cenáculo e proclamar para todo mundo que Jesus Cristo era o Salvador de nossa vida, a palavra de Deus vem nos dizer que só naquele dia 3.000 pessoas se converteram e creram no Senhor. E a palavra de Deus diz que quem é batizado e crê no Senhor receberá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai dar testemunho que Jesus Cristo é o Senhor. E nós, impulsionados por este Espírito Santo, também damos testemunha que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não estamos aqui, amados, com a condição de melhor que ninguém, mas nós somos o que nós chamamos de ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, assim como nós, quando nós damos a liberdade dele adentrar em nosso ser, ele nos leva a fazer coisas que nós mesmos não sabíamos que podíamos fazer. Amados, esse Pedro, que cheio do Espírito Santo, ele saiu anunciando Jesus. Ele foi preso, ele foi massacrado, ele foi torturado, mas ele não ligava, porque ele já tinha recebido o Espírito Santo que impulsionava ele. Essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que muitos de nós ainda não conhecemos e não sabemos quanto poder ele tem para transformar o nosso ser, a nossa vida. Esse Pedro que recebe o Espírito Santo, amados, vem fazer um prodígio
A palavra de Deus vem nos dizer aqui em Atos, no capítulo 9, no versículo 4, que Pedro, ele ressuscita uma mulher. Somente Jesus Cristo tinha feito tal milagre, mas Pedro, impelido pelo Espírito Santo, ele não teme chegar lá e falar com ela: levanta-te, você estava apenas dormindo. Amados, esse Espírito Santo criou a Igreja Católica não só aqui em Atos dos Apóstolos, mas ele formou a igreja sobre Pedro, que é a pedra, chamado por Jesus Cristo. Pedro, que é a catequese da igreja, que é a pedra onde foi criado o primeiro Papa da igreja. E ele cria também pelo Espírito Santo Paulo, que foi o primeiro missionário. Paulo, que era Saulo, que era o perseguidor da igreja no início dos tempos, que matava os cristãos, que julgava no cárcere. Após ter uma experiência verdadeira com o Senhor, após ter recebido pela imposição das mãos de Ananias o Espírito Santo de Deus, assim como a palavra de Deus ela vem nos dizer em Atos 20:11. Esse Paulo, ele saiu anunciando para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não saiu de Caranaíba para Bernardo Correia, para Campinho, para Bom Sucesso. Ele saiu da cidade que ele estava para outros países. Ele foi por todos os países, amados. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi apedrejado, mas ele não se calou, porque quem impelia ele não era o Paulo, aquele Paulo que perseguia os cristãos. Era o Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, que dava direção, que dava coragem, que convidava ele a caminhar, a falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Paulo também, cheio do Espírito Santo, Atos 20:11, ele ressuscita um homem. Quando eles oravam, um homem caiu do andar de cima, na janela, tomado pelo sono. E todos ficaram ali atribulados, porque o povo de Deus, qualquer tribulação, a gente já está ficando louco, já está reclamando, já está desacreditando. E Paulo chegou lá, só tomou ele pela mão e levantou ele, falou: ele não estava morto, ele estava apenas dormindo. Para vocês verem, amados, que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de transformar. E quando eu concluir isso daqui, a gente vai levantar com a autoridade que o Senhor deu, com aquele sopro divino que ele nos deu. E nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa situação de dificuldade, seja ela financeira, seja ela na família, seja ela no vício, no alcoolismo, na droga, onde quer que nós estivermos precisando de uma restauração. E esse Espírito Santo, ele vai vir restaurar. Pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, porque o Senhor, ele nos diz: é conveniente que eu vá para que venha sobre vocês o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo vai dar força para que vocês aguentem a tribulação até a minha volta. Esse Espírito Santo vai dar testemunho que eu sou Jesus Cristo, que eu sou o Senhor, o Filho do Deus vivo. Amados, quando eu rezava nesse sentido do Espírito Santo, quando eu meditava sobre esse voo da pomba, esse repouso da pomba sobre Jesus Cristo, que é a representação do Espírito Santo, o Senhor me colocava muito forte. Quantos de nós temos raiva de alguns animais? E eu fui me lembrando, me recordando, muitas pessoas têm raiva dos pombos. As pessoas falam que o pombo é um animal imundo, um animal que suja. Mas aí eu fui buscar um pouco no humano o entendimento de quem é esse animal criado por Deus, porque não existe animal impuro, foram todos criados por Deus. E eu fui entender porque nós consideramos o pombo um animal impuro. Segundo estudos humanos, o pombo faz muita sujeira porque ele não dorme no lugar que ele dormiu a noite passada. Onde ele derrama suas fezes, ele não dorme. Ele não pousa no lugar sujo. E assim, amados, o Senhor me colocou muito forte para falar para vocês que o Espírito Santo também, ele não pousa
como ele é representado por um pombo, ele não pousa sobre sujeira. Aonde ele vem tem que ser purificado, porque o Espírito Santo de Deus, ele é representação da luz. E assim diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que quando Deus criou a luz, as trevas foram dissipadas, elas não compreenderam a luz. E quando o Espírito Santo de Deus, ele entra em nossa vida, tudo que nós temos passado de tribulação, de dificuldade, que nós achamos que não tem mais jeito, que é impossível, o Espírito Santo de Deus derrama a sua luz. E essa luz, ela vem, como ela veio aqui na palavra em Pentecostes, como língua de fogo, clarear, dar direção, dissipar essas trevas que nós temos que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela nos diz, assim como o início da igreja, que é um pouco diferente da nossa igreja católica, que nós vivemos. Essa é uma igreja tradicional, mas a igreja primitiva, antes de todas as decisões, ela clamava o Espírito Santo. Todos que se convertiam, era imposto-lhe as mãos e clamava-se o Espírito Santo sobre aquela pessoa, para que ela fosse direcionada não pelo seu humano, não pela sua vontade humana, mas por Deus, impelida pelo Espírito Santo. Amados, os apóstolos tiveram que receber o Espírito Santo de Deus, porque eles ainda não tinham recebido o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Mas nós recebemos o Espírito Santo quando recebemos o batismo nas águas, assim como Jesus recebeu o Espírito Santo quando foi batizado por João Batista, aquele que proclamou que não era digno de desatar nem as sandálias do Senhor. Na sua humildade, na sua pequenez, quando eu falei no início de São Miguel Arcanjo, como a palavra vem nos confirmar que o Senhor revela aos pequenos e não aos grandes, como Ele vem revelar para nós hoje. Como maravilhoso é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E como nós já recebemos o nosso batismo da água, o Espírito Santo, amados, nós até às vezes nos equivocamos em pedir que Ele venha sobre as nossas frontes. Nós temos que pedir que o Senhor, Ele reaviva no nosso ser o Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Nós fomos batizados, nós recebemos pela promessa de Deus, pela palavra dele, o seu Espírito. E nós, às vezes por não conhecer, ou às vezes pelos nossos pecados e as nossas iniquidades, nós não lembramos que nós somos templos vivos, viventes, pelo sopro que o Senhor nos deu, pelo sopro do Espírito Santo, que nos mantém de pé, que nos faz acordar e dormir, trabalhar e se alimentar. Eu convido vocês a ficar de pé, para que nós possamos neste início de entardecer, clamar com toda a autoridade do sopro divino que foi soprado sobre cada um de nós, reavivar essa chama do Espírito Santo que existe dentro de cada um de nós. Os apóstolos receberam o Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre suas frontes. Nós clamamos dessa forma e clamamos também que seja restaurada esta morada, este templo do Espírito Santo. Eu convido vocês a fecharem os olhos, a esquecer tudo que vocês viveram que os impedia de chegar aqui nesta tarde. Mas feche mesmo os olhos. Não ligue quem está do seu lado. Não lembre do seu irmão. Se você sentir vontade de chorar, você chore. Se você sentir vontade de gritar, você grite. De sorrir, você possa sorrir. Se você sentir vontade de clamar a Deus em alta voz, pode clamar. Porque não importa para o seu irmão que está do seu lado o que está fazendo. O que importa é que o Senhor hoje, Ele quer reavivar a chama do Espírito Santo que foi derramada sobre vós no seu batismo, e que você não tinha conhecimento, mas que agora você vai clamar.
Então vai falando, vem Espírito Santo de Deus, vai pedindo. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Vem Espírito Santo de Deus sobre as minhas tribulações, sobre o meu vício, sobre a minha dificuldade. Eu não quero mais seguir sem ti, o Espírito Santo. Todas as vezes que eu for falar de Jesus, eu quero resplandecer o Espírito Santo no meu rosto. E que os servos que aqui estão possam fazer uma roda em volta da Assembleia. E possam clamar que esse Espírito Santo venha sobre cada coração neste dia. Venha reavivar esta chama em cada coração. Que Ele venha restaurar cada coração. Que ergue-se aqui um grande clamor ao Senhor. Porque o Senhor um dia Ele nos diz que é conveniente o clamor dos teus servos. Nós clamamos que essa força do alto, a terceira pessoa santíssima da Trindade, ela venha sobre cada um nesta tarde. E que os irmãos que sentirem no coração de impor as mãos em alguns da Assembleia, que façam isso. E que não falem do seu humano, mas que deixem o Espírito Santo falar por cada um de vocês. E que peçam aos filhos que reavivam esta chama do Espírito Santo. Que reavivam esta efusão. Essa efusão que vai direcionar a igreja a partir de hoje. Essa capelinha aqui de Bom Sucesso a um novo patamar. Que não vai viver mais como a igreja tradicional, mas que nós vamos voltar aqui na palavra em Atos. Nós vamos voltar à igreja primitiva, aonde nós pedimos direcionamento desse Espírito Santo, para que esse Espírito Santo dê esse direcionamento para as coisas, para as decisões, para as dificuldades, e não que nós possamos tomar mais decisões humanas. Nós seremos hoje efusionados por esta graça do alto, que veio primeiro sobre Maria e Jesus Cristo, e agora nós clamamos do nosso ser que venha sobre cada um de nós. E que os servos possam sustentar a oração em língua, aquela oração que vem em Atos, para que o Senhor não cesse de derramar as suas graças, assim como foi proclamado pela irmã. Essa graça que não vai ser derramada somente sobre cada um dos teus filhos que aqui vieram nesse encontro, mas que vai adentrar a todas essas casas, aqui desta comunidade de Bom Sucesso, desta comunidade de Caranaíba, que vai abrasar todos os corações, ainda que não vieram aqui, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai pairar nessa tarde sobre estas comunidades. Ele vai vir intercedido por Nossa Senhora da Glória, por Nossa Senhora Desatadora de nós que está aqui, e pelo príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, que está ali no início, derramar uma nova unção sobre esta comunidade, e que muitos não vão entender a sua mudança de vida, até conhecer que foi o Espírito Santo que veio restaurar, que veio reanimar, que veio refazer todas as coisas, que veio tornar forte tudo que é fraco, tudo que está frágil, tudo que está caído, que Ele veio levantar. Assim como Pedro teve medo, assim como Paulo era perseguidor, foram transformados no início da igreja. Que vocês clamem, vai falando, você que não tem o dom da oração em língua, vem Espírito Santo de Deus, eu estou sedento de ti, eu não posso mais viver sem o teu amor, eu não posso mais viver sem essa brasa que me impulsiona, sem essa luz que me direciona. Nós clamamos a tua presença, vem Espírito Santo, vem doce nosso alma invadindo o nosso coração, entrando nas nossas entranhas, vem Espírito Santo de Deus, fazendo como barro na mão do oleiro, fazendo novas pessoas, novas criaturas de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, incendeia a nossa alma, o nosso coração, transforma todo o nosso ser, nós invocamos a tua presença. Vem doce hóspede da alma, com teu poder sobre a nossa vida, com a tua unção. Vem Espírito Santo de Deus. Há muitos jovens com chamado, muitas pessoas com chamado aqui a servir. Deixa que esse Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração agora, possa abrasar o teu coração, possa queimar a tua alma, que você não vai conseguir até você dar o seu sim. Dá o seu sim ao seu Espírito Santo de Deus, que Ele paira nesse lugar. Essa comunidade nunca mais será a mesma. Amém. Depois desse encontro aqui, onde o Espírito Santo de Deus vai rebanhar a
chamar pessoas para Ele, porque aqui há pérolas. E o Senhor está com um chamado muito forte aqui hoje. Pessoas escolhidas, pessoas que o nome de Deus está escrito na palma da mão dele. Que esse Espírito Santo de Deus agora possa tocar em vocês e transformar toda a sua existência, todo o profundamento da tua alma possa ser tocado hoje pelo esse Espírito Santo de Deus. Vá deixando esse Espírito Santo de Deus pairar no teu coração. Vai se abrindo a Ele. Abra as portas do teu coração. O que é abrir as portas do coração? É você começar a falar para Ele: Senhor, entra na minha vida. Dá liberdade a Ele para poder entrar. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você neste momento. Deixa Ele mover o seu coração para onde Ele achar melhor. Abre o seu coração e deixa que o Espírito Santo de Deus faça todo o desejo, toda a vontade do Pai na sua vida. Peça: eu quero ser conduzido, Espírito Santo, por Ti. Eu quero ser conduzido pela Tua presença. Manifesta, Espírito Santo de Deus, o Teu poder na minha vida. Manifesta com poder e unção. Manifesta, Espírito Santo de Deus. Vem transformando todo o nosso ser. Vem transformando essa comunidade. Todos que aqui habitam e que aqui estão. Vem, Espírito Santo de Deus. Continue de olhos fechados, amados, porque o Senhor está adentrando na sua intimidade pelo teu Espírito Santo. Só o Senhor pode, assim como diz a palavra, batizar pelo Espírito, e Ele veio hoje te batizar pelo fogo. Vós que já foram batizados pela água, clame agora esse batismo no fogo, assim como Pedro recebeu e saiu destemido falando de Jesus Cristo para todas as pessoas. Esqueça das suas tribulações neste momento, porque o Senhor, Ele vem sondar pelo teu Espírito Santo o teu coração. Ele vem arrematar todas as entranhas. Ele veio colocar por terra tudo que não é da vontade dEle nesta comunidade, nesta cidade. E pelo poder do Espírito Santo vai ser quebrada todas essas barreiras. Todas essas barreiras vão ser quebradas. O Senhor nos colocava muito forte quando nós vimos que teriam pessoas aqui que estavam desanimadas de sair de casa para vir para cá. E quando o Senhor nos colocou isso, nós começamos a orar, nós erguemos um clamor intercedendo por essas pessoas para que elas estivessem aqui. E eu creio, o Senhor me mostra que muitas delas saíram da sua casa, nem sabem como, mas estão aqui por honra e glória do Senhor. Eu quero ser conduzido. Ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado.